Revolução Industrial, eu diria que tem um papel ainda maior ainda na forma que está estabelecido o trabalho hoje. Né? Esse estudo conteudista, que as pessoas sentam em frente a alguém passando conteúdo e elas são avaliadas o quão bem elas repetem esse conteúdo, uma prova é isso. Né? Você passa o conteúdo, a pessoa estuda, se ela repete bem aquele conteúdo, ela está muito bem avaliada e é isso que faz ela ter boas notas para as melhores faculdades, que faz o mesmo processo novamente, e você vai para a empresa e acaba tendo esses ciclos repetidos sem nem saber por quê. Né? Assim, aí que a gente entende o poder da questão cultural no nosso dia a dia. Quando a gente começa a olhar para essas coisas, começa a entender, não significa que a gente vai agora virar uma pessoa antissistema, revoltada, não, isso não funciona, não deveria ser assim. Pelo contrário, você entende a força que aquilo tem que trouxe a gente até esse ambiente que nós estamos hoje. E entende as falhas. E nessas falhas que você se desenvolve para poder ser melhor. Tá? Então, isso é uma questão muito importante. Quando essa questão da minha evolução, da minha história, eu diria que eu sou uma pessoa que começou muito focada em hard skill. Né? Eu trabalhei em eletrônica, programação de computadores, eu fazia aquilo com maestria, estudava muito, fazia aquilo muito bem. Então, as minhas metas iniciais eram fazer mais projetos. Né? Poder fazer mais projetos, entregar mais projetos, mais softwares e fazer com que as coisas andassem melhor na empresa que eu estava, graças aos meus trabalhos. E fui fazendo isso bem. Só que isso mudou muito quando eu comecei a assumir papel de liderança. O papel de líder, isso passa a não ser mais o seu principal... Não é que passa a não ser, não é mais o seu principal papel. Né? Teve até uma pergunta que foi feita aí na nossa última live, né? Qual a importância do conhecimento técnico do líder. E isso, eu diria que no meu primeiro ano como líder formal, eu entendi. E as minhas metas deixaram de ser como eu ia fazer projetos. Eu comecei a pensar, como que eu vou fazer os projetos acontecerem, sem ter a minha participação como executante. Então, esse é o primeiro passo que todo líder tem que dar na carreira dele. A meta dele tem que ser como que ele vai fazer a equipe ter sucesso. Tá? Então, isso é uma coisa que eu fui estabelecendo. E fui melhorando com o tempo. Né? No início, eu ainda foquei em projetos que a equipe desenvolveu. Depois, eu comecei a pensar no próprio desenvolvimento da equipe. Passou a ser meta. A pessoa crescer. A pessoa crescer na minha equipe passou a ser uma meta minha, como líder. Isso já é mais um estágio, um pouquinho mais evoluído, quando você trabalha com objetivos. Tá? E, naturalmente, isso foi crescendo até o ponto de você enxergar, né? Você vai crescendo. Existe um livro muito conhecido, chama Pipeline da Liderança, que explica isso, que a pessoa vai crescendo, ela é um líder, geralmente o primeiro carro de líder é líder de pessoas. Ele vai crescendo e passa a ser líder de líderes. Aí quando você passa a ser líder de líderes, você entende que as suas metas mudam completamente. Você vai começar a ter como sua meta que todos os seus líderes tenham substitutos, os sucessores formados. Passa a ser a sua meta como líder deles. E isso promove, eu diria que isso vira uma força imensa dentro de uma organização para você ter pessoas melhores trabalhando. Esse é um tipo de meta que eu recomendo para todos os líderes. Né? Quantos sucessores estão formados aí para as posições chaves dentro da sua área? Essa meta é poderosíssima, porque vai fazer todo mundo pensar com a cabeça de desenvolvimento da equipe. Aí quando você vê, você está cheio de pessoas que estão crescendo, estão melhorando, e o engajamento naturalmente sobe, porque o engajamento ele tem uma parcela profunda das pessoas se sentirem melhorando, e com isso você estabelece metas que são muito positivas e que dão muitos resultados. Agora, eu diria que uma coisa que eu aprendi, eu não vou saber dizer quando, não foi logo no início da minha liderança, mas também não foi no fim. Foi logo após o início, eu diria alguns anos, 3 ou 4, 5 anos depois que eu assumi a liderança formal. O principal objetivo, meta, que um líder tem que ter é ele estabelecer o propósito da equipe. Então a gente ouve falar muito sobre isso, qual é o seu propósito, tem livros, tem vários autores, né? Aí fala de propósito de vida, missão de vida, propósito pessoal. Eu trabalho muito isso no método. Tá? E já digo para o pessoal, não precisa ficar com medo disso, porque se vocês não sabem dizer seu propósito agora, você está igual à maioria absoluta das pessoas. E esse propósito a gente vai descobrindo ao longo do tempo. O importante é sempre ter um. E sempre ter um propósito
elevado. Nosso propósito tem que estar acima daquilo que a gente faz. Tá? Isso, quando eu descobri, mudou completamente a forma de fazer metas e objetivos. Porque ele sempre tinha que atender esse propósito mais elevado. Aí você vê que as metas deixaram de ter um papel curto, de curto alcance, e passaram a aumentar o alcance deles. E quando as suas metas aumentam o alcance, o resultado é muito melhor. Tá? Então, hoje eu estava até ouvindo um podcast que aconteceu ontem, um podcast do Joel J, que é uma das pessoas que eu sigo, que eu gosto, que trata de um tema que eu acho que é importante a gente conhecer, que é a alta performance pessoal, né? Como você se colocar em alta performance. Acho que esse é um dos aspectos que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Mas ele falou, é um podcast só sobre o Napoleão Hill. Tá? E é um podcast diferenciado. Eu descobri várias informações. Esse é um autor que eu recomendo a todos conhecerem. É um autor renomadíssimo, é um dos autores que mais vendeu livro na história da humanidade. Se eu não me engano, já tem mais de 300 milhões de livros dele vendidos. Ele morreu em 1970. Quer dizer, nós estamos falando, ele morreu antes de eu nascer. Nós estamos falando do autor que tem mais de 50 anos que faleceu e ainda vende livro muitos. Quer dizer, ele conseguiu, foi uma das pessoas que passaram pela história da humanidade que deixou aquela mensagem atemporal. Né? E dentro dos princípios que ele não coloca de princípio para a carreira, mas ele funciona para a carreira. E ele fala que um princípio muito importante para qualquer pessoa crescer e evoluir, ter sucesso, e ele define muito bem o que é sucesso. Né? Esse é mais um tema, anota aí no caderno, Gleb. Eu quero fazer uma live só sobre o tema sucesso, porque isso é um tema mais, que eu diria que tem mais erro de entendimento. Mas ele fala, o principal fator é a pessoa ter um propósito. E quando esse propósito ele é comum a várias pessoas, você cria uma coisa chamada sintonia e harmonia. As pessoas que sintonizam aquele propósito, elas vão crescendo junto com você. Quem está fora de sintonia, naturalmente elas vão sair. E quando todo mundo sintonizado, é como você afinar uma orquestra. Cada instrumento vai estar afinado. E cada instrumento afinado, tocando junto, dá uma harmonia bonita. Né? Isso tudo começa com um propósito comum. Tá? Então, isso passa a ser um pensamento quase que obstinado do líder. Como que eu vou fazer para descobrir esse propósito, estabelecer esse propósito, fazer com que todos acreditem nesse propósito e fazer com que todos naturalmente caminhem em direção a esse propósito. Então, esse foi, eu diria, o aprendizado mais importante que eu tive nessa minha carreira de líder. E com isso em mente, você vai fazer todos os eventos. Eu sugiro fazer workshops com toda a liderança para debater isso, o tempo que for necessário. Não pode ter votação. Eu falo assim, definição de propósito, se tem votação, tem um perdedor e tem um ganhador. Toda votação tem perdedor e tem ganhador. Então o propósito ele tem que ser alguma coisa que todos se enxerguem. Um pode enxergar mais, que eu queria uma coisa diferente, ou mesmo, mas todos têm que estar a favor daquilo. Ó. É como se fosse uma coisa assim que, você que representa esse grupo. Tá? Então, se tem algum líder que seja aqui que não tem isso, faça isso. Eu falei isso na outra live, estou falando de novo, porque isso para mim é fundamental. É fundamental porque ele cria uma base sólida para todo o desenvolvimento de uma carreira espetacular. E realmente é espetacular o que você faz a partir do propósito. Eu tenho um exemplo na minha carreira de uma empresa que era uma unidade nova, de um grupo muito antigo, né? Por isso que eu vim do Rio de Janeiro para o Paraná para montar essa unidade. E quando eu fiz esse exercício, que eu entendi isso, que eu virei o gerente geral dessa unidade, e que eu entendi que a gente precisava ter um propósito elevado de todos, nós fizemos vários dias de debates. Vários dias de debates. Com toda a liderança. Ele tinha uma função de supervisão, coordenação, qualquer tipo de liderança, líder de equipe. Ele estava lá debatendo com a gente. E após isso, nós conseguimos estabelecer um propósito que pareceu, naquela terceira fase do objetivo, uma unidade nova, a gente estabeleceu que ela seria referência para todo aquele grupo que tinha 70 anos de idade na época. Como aquilo foi estabelecido a partir de todos, aquilo passou a fazer parte do dia a dia. Então, tudo que as pessoas faziam era em direção à excelência, que era o propósito estabelecido. E em muitos poucos anos, essa unidade passou a ter vários resultados de excelência melhores que as outras unidades que tinham muito mais tempo de experiência. Então, esse é um poder do propósito. Se bem estabelecido como mente mestra, que a gente fala, que é o mastermind, que é outro termo que o Napoleão Hill coloca. Né? A mastermind são pessoas que estão em sintonia contigo no propósito e estão tocando na mesma banda, no mesmo tom. Vai longe, vai longe.
Alguém até comentou ali que até hoje ela ainda é referência no grupo, quer dizer, estabelece algo que fica perene, segue. Então esse é o caminho que eu sugiro como principal aprendizado que eu tive no estabelecimento de metas. As metas, quando você tem isso, naturalmente elas vêm. Naturalmente. O que nós temos que fazer esse ano para atingir isso? Tá? Então, esse é a dica. E a dica pessoal é se estabelecer essas mudanças que você precisa ter dentro de você próprio para mudar a sua mentalidade básica e ela te ajudar naturalmente a te impulsionar nesse sentido que nós estamos conversando.